Fala galera, tudo bom? Antônio Arruda trazendo aqui mais uma vez aquele nosso bate-papo, né? A gente fala que é entrevista, mas na verdade é um grande bate-papo. Entrevista parece que o cara vai ser inquirido por inúmeras perguntas. Então hoje eu tô tendo aqui um cara que eu sou fã de verdade, que é o Rafael Sá. Rafael, ele é professor de educação física e nutricionista, um cara aí que não tem agenda por 3, 4 meses. Se você marcar hoje, é verdade, ele passa aí 3, 4 meses para atender, um cara extremamente estudioso, professor de pós-graduação na parte de nutrição esportiva. Então assim, para mim é uma satisfação hoje trazer um tema muito interessante, que é falar sobre a utilização de suplementos alimentares no contexto de hipertrofia, de emagrecimento, Rafa. Então, eu queria começar perguntando assim, o que você acha desses suplementos em geral, em linhas gerais? Primeiramente, agradecer a oportunidade, Arruda. É sempre bom estar aqui falando com você. Tá? Prazer estar falando aí com vocês, pessoal. Suplemento alimentar é uma indústria bilionária. Tem dados que ela tem lucros anuais em torno de 35 bilhões de dólares. A indústria em si vale em torno de mais de 130 bilhões de dólares mundialmente. Então, eu peguei o último dados e existe mais ou menos cerca de 90 mil suplementos, né, comercializados. E saiu um último consenso sobre essa parte de suplementos alimentares do Comitê Olímpico, quer dizer, uma organização muito conceituada, né, na nossa área, né, só pesquisadores renomados montaram essa diretriz. E os suplementos que realmente são efetivos, a gente conta nos dedos. Tá? Né? Os que são efetivos para melhorar a performance, a gente conta numa mão. Né? Basicamente é a cafeína, a creatina, a beta-alanina, tá? O extrato de beterraba e o bicarbonato de sódio. E são efetivos em performance em contextos muito específicos. Tá entendendo? Deixa eu só te interromper. Você viu que do que ele contou, dos 5 que ele contou, talvez desse você nunca tenha ouvido falar em bicarbonato. Até porque o bicarbonato a gente compra na farmácia a um preço de banana. Isso. Né? O segundo é o extrato de beterraba, né? Está sendo extremamente utilizado aí, principalmente antioxidante, aquela coisa toda. Isso. Aí os outros talvez já sejam um pouco mais próximos do nosso dia a dia. Continua, Rafa. Certo. E aí quando a gente vai, né, estreitando mais ainda para esse objetivo, emagrecimento e hipertrofia, aí a situação é pior ainda. Quando a gente pensa em hipertrofia, basicamente 2 suplementos podem ser interessantes, também dependendo do contexto, que é a creatina, tá? Que o ganho de massa muscular a via principal, de forma indireta. A creatina vai aumentar o seu desempenho de treino, então de forma indireta você teria esse benefício da hipertrofia, você aumentaria seu volume de treino ou a intensidade dele, e isso poderia gerar, né, um dano muscular maior na fibra, e isso tá como então, consequência. Vou trazer uma brincadeira aqui. Aquela historinha de dizer, o bom da creatina é que ela dá aquela inchada, a gente já começa a descartar um pouco. Aquela água intramuscular que ela aumenta, tá? Tem estudos que não conseguiu avaliar bem se esse aumento de volume de água intramuscular poderia aumentar a síntese proteica, ainda é discutido. O que realmente ela melhora é o seu desempenho de treino. E isso indiretamente geraria parte de ressíntese de energia dela também tem uma... Isso, mas assim, a parte de aumentar a síntese proteica ainda não foi bem... Ainda não está bem. Então, deixa eu fazer uma pergunta aí. Ele falou a parte de aumento dessa hidratação celular, aquele cell swelling, mais ou menos. Isso. Essa parte aí, pessoal, cell de célula, swelling de inchaço. Isso. Essa parte aí de cell swelling, teria algum tipo de ajuda realmente para essa hipertrofia ou não? Os estudos ainda não confirmaram, embora a gente saiba que o exercício, né, ou dependendo do estímulo de treino, esse aumento de inchaço muscular na fibra poderia ser interessante para aumentar a síntese proteica, você teria uma área de fibra muscular maior, isso poderia, mas com a suplementação de creatina não se viu esse aumento de síntese proteica. Entendi. Tá? Então, por enquanto, o que se tem hoje, a creatina ajudaria na hipertrofia pela melhora do volume de treino e pela intensidade. Então, a gente já começa a identificar algumas coisas. Já que estamos falando de creatina... E só o detalhe, então não adianta tomar creatina e fazer um treino ordinário na academia. Isso aí talvez seja a melhor informação do dia, seja essa agora sobre creatina.
Como a gente acabou de falar, né? O Rafa falou do mecanismo de ação dela, né? Como é que ele vai funcionar e que talvez o grande boom seja melhorar teu treino. Imagina chegar lá e fazer uma porcaria de treino. Então... É tão comum, Arruda, aqui no dia a dia no consultório, pegar uns pacientes que vão iniciar um programa de treino e já quer saber quais são os suplementos que ajudariam na hipertrofia. Né? Aí já, como a creatina é bem difundida, há um bom tempo já se comenta sobre ela, a pessoa pergunta logo, me falaram que creatina é bom. Sendo que a gente sabe que aquelas 8, 12 semanas iniciais existe um aumento de força naturalmente pela e que também não vai dar pra gente socar o treino no cara. Isso. Imagina. O cara tá iniciando. E fora que, como eu te falei, as 8 e 12 semanas iniciais, aquele mecanismo de geração de força acontece às vezes mais pela via da questão neural do que a questão do aumento. E além, 8 semanas iniciais até alongamento e hipertrofia. Tô mentindo. Exato. Vamos lá, estamos falando de creatina. Aí eu falei creatina. E qual seria o segundo para hipertrofia? Não, deixa eu fazer uma pergunta mais dentro de creatina. Vamos lá. 2 perguntinhas mais. Primeiro, tem grande diferença na creatina se eu faço, primeiro, saturação e segundo, antes ou depois do treino, que eu sei que é pergunta pra caramba. Isso, verdade. Bem lembrado. Ainda vou além, porque hoje em dia já são comercializados vários tipos de creatina. Verdade também. E aí o pessoal chega na loja e vai saber qual é o tipo. Aí a gente sempre vai na lógica assim, o mais caro deve ser o melhor, né? Aí o vendedor vai dizer, olha, o mais caro é essa aqui, ó. Aí você acha que essa é a melhor e pelo contrário, né? Acha que é igual carro. O melhor tipo é a creatina monoidratada, aquele pozinho baratinho, tá? Não tem um custo alto. E aí você vai ver vários tipos de creatina hoje em dia e a monoidratada é a mais estudada e aqui realmente funciona. Sobre a sua pergunta, se é necessário fazer a dose de saturação, tudo vai depender do objetivo. A dose de saturação, que basicamente, pessoal, é você consumir mais ou menos, a recomendação em geral é 20 gramas dividido em 4 ocasiões por 5 a 7 dias, tá? E depois desses 5 a 7 dias você faz uma dose de manutenção, que seria em torno, tá, de 3 a 5 gramas, tá, diariamente. Então, a vantagem de você fazer a dose de saturação é você rapidamente saturar, tá, o músculo com creatina. Então você consegue trazer um desempenho um pouco mais rápido. Então, quando a gente usa com atleta nesse caso, vamos lá, você é atleta de jiu-jitsu, certo? Tá? Você não está usando creatina. Mais ou menos agora. Agora parou não, né? Tá devagar. Certo. Aí você tem uma competição em 15 dias. Mas, pô, Rafael, eu tô querendo melhorar minha força, eu tenho uma competição em 15 dias. Você acha que seria interessante eu usar a creatina e usar essa fase de saturação para daqui a 7 dias já ter os meus estoques de creatina saturados no músculo e aí eu já conseguir ter uma melhora de desempenho de força? Talvez seja interessante no seu caso. Com o paciente, se você usar a dose de manutenção 30 dias seguidos, ele vai ter o mesmo resultado do que você usar a dose de saturação por 7 dias. Vai demorar um pouco mais a atingir, mas no final... Isso, vai ser no mesmo. Eu normalmente faço a dose de saturação com os pacientes pelo motivo ali motivacional. Entendi. Todo mundo quer rapidamente o resultado. Então, se rapidamente ele já vê ali aquele aumento de força, tá? Então, mas não seria necessário, tá? Entendi. Aquele paciente que você vê que é um pouquinho mais conservador, é a primeira vez que ele vai usar creatina, o cara usa 4 vezes no mesmo dia. Não tenha receio. Uma vez só vai dar certo. Exato. E antes ou depois do treino? Também é diferente, porque aqui hoje em dia é importante você consumir a creatina independente do horário. Se tinha antigamente aquela questão que a creatina teria que ser após o treino, junto com a insulina, melhorar a absorção, teoricamente poderia ser melhor, mas não faz muita diferença. Desde que seja tão multifatorial que no final das contas um gatilho a mais ou a menos não vai... Desde que você consuma. Acaba o pessoal esquecendo muito, né? Suplemento de creatina, às vezes eu vejo no consultório o pessoal esquecendo muito de usar e poderia ser em qualquer horário, né? E para fechar a creatina, que eu sei que talvez seja a maior dúvida da galera, que a galera mais curte. Existe algum grau de evidência que aponte risco sobre carga renal? Explica melhor para nós isso aí. Isso. Também era um dos motivos que a creatina teve um grande boom, porque uma época foi proibido pela Anvisa. Tá? E aí a gente tem estudos muito bem conduzidos. O grupo da USP conduziu um estudo, um tempo não tão muito grande, mas 3 meses, com a dieta hiperproteica e não alterou nada na função renal hepática. Mas tem um grupo, né, de estudos, um belga bem conhecido na nossa área, o Portmans,
E ele tem um estudo de mais ou menos 10 anos de suplementação de creatina contínua e sem nenhum problema de função renal em indivíduos saudáveis. Tá? Pessoal, se a pessoa tiver aí um tipo de insuficiência renal, alguma nefropatia diabética, coisa do tipo, não é o que a gente está falando aqui. São pessoas sem problemas. Tá? Que é a grande maioria da população. Então, pelo amor de Deus, só isso aí. Creatina, matamos. Aí eu falei de 2 de hipertrofia. Vamos passar para o segundo. O segundo seria suplementos de proteínas. Que esse a gente poderia botar ainda uma interrogação no sentido porque, teoricamente, se você conseguir atingir sua cota de proteínas no alimento, talvez você não precise do suplemento. O suplemento ele é só mais acessível, mais prático em algumas ocasiões. Eu brinco, eu digo que o bom do suplemento do Whey Protein ali é você dizer, ele é portabilidade. O cara vai viajar, o cara vai, tipo assim, tá passando o dia na academia, tá muito corrido, ele leva, então no trabalho, porra, eu não tenho onde fazer comer um ovo, aí o cara leva. Isso. Mas assim, do ponto de vista nutricional... Exato. O suplemento do Whey, se você fizer um alimento, um frango, um peixe, uma carne, um alimento que a gente chama de alto valor biológico, que tem os aminoácidos essenciais, que são ali aqueles blocos formadores que irão construir o músculo. Se você tiver o alimento com a mesma quantidade de proteína do Whey, vai funcionar do mesmo jeito. O Whey acaba sendo mais prático. Aquela pessoa que treina muito cedo, tá? E aí não tem tempo de fazer uma refeição sólida de manhã, tá? E aí ela não vai conseguir comer o ovo, um queijo, um iogurte. E aí o Whey pode ser mais prático, bate com leite, uma vitamina. E ali se tornou mais prático. Mas se ela optasse pelo alimento sólido, funcionaria do mesmo jeito. Então o suplemento ele pode ser opcional. Se na dieta da pessoa tiver ali a necessidade, a gente adiciona para fechar o valor proteico ideal do dia. Posso fazer uma pergunta simples? Sim. Se a gente pega na dieta lá e diz assim, vai ter que comer essas X gramas de proteína por dia. Só que se você quiser trazer do alimento, lembrar que muitas vezes esse alimento ele vem com muito mais carboidrato e gordura associado. Às vezes a utilização do suplemento traz essa facilidade para vocês prescreverem, porque você consegue minimizar. Eu vou pegar um whey que ele é isolado, então que a quantidade de gordura é muito baixa e para essa pessoa e tal, seria uma vantagem para vocês? Em alguns casos, em dietas que são muito bem contadas na veia, aquele paciente que é rigoroso, que o cara é detalhista e chegou já num patamar de percentual de gordura saudável, mas ele quer aí mais ir para a estética. Aí às vezes esses detalhezinhos, uma proteína que tem ali menos gordura, tá? Em determinado horário pode ser mais interessante. Você dá essa preferência de algumas proteínas magras e diminuir essa quantidade de proteínas gordas ou proteínas que seriam associadas com carboidratos. Enfim, talvez. Mas pegando esse gancho aí da tua pergunta, que tu falasse no alimento, muita gente tem dúvida o seguinte: preciso de um whey que seja de rápida absorção, essas hidrolisadas, para eu ter mais hipertrofia ou do que um whey isolada, ou do que o alimento sólido, que no contexto do alimento sólido tem gordura e carboidrato. Isso. Tá? E aí lentificaria esse processo ali de síntese proteica, de digestibilidade, que poderia diminuir esse processo de síntese proteica. Aí a resposta seria não. Poderia ser o whey normal. Se quiser o whey hidrolisado gastar mais, pode gastar. Se quiser um whey, se você não tiver intolerância à lactose, pode ser um whey concentrada. E se comer o alimento, mesmo tendo gordura, carboidrato, tá? Também vai chegar. O aminoácido vai ser digerido, vai chegar, porque a velocidade de absorção já não passou a ser tão importante como era dado antigamente. Tá? Pessoal, sabe por que eu quis fazer essa pergunta para o Rafa? Que eu sabia que ele ia trazer uma resposta extremamente inteligente e extremamente assim, aplicável no cotidiano. A minha ideia foi o seguinte, Rafael. As pessoas se preocupam demais com esse lance de tem que ser a proteína importada de tal coisa. E aí a gente começa a somente voltar para o que você começou falando. O tanto que se alimenta essa indústria de suplementos alimentares. Tá. Que se a gente conseguir ter mais discernimento na hora do consumo, a gente vai conseguir ter opções tão boas quanto e mais econômicas, é verdade? Exatamente. Aí nós, como profissionais de saúde, tanto o profissional como o oficial, ele não pode prescrever o suplemento, mas ele pode orientar. Tá? Se seria interessante ali dar uma informação técnica, tá entendendo? Orientar para ir para o nutricionista se ele vê que está realmente a necessidade. E o nutricionista tá, sempre está orientando da melhor maneira possível para você não cair em ciladas, né? Mantendo ainda, isso é verdade, para não cair na roubada.
Pessoal, mantendo ainda a linha de suplementos proteicos. A gente está falando aí de um suplemento à base do leite, que é o whey protein, né? O soro do leite. E agora tá uma pegada muito forte aí de vegetarianismo, de vegano, tudo. E as pessoas têm começado a utilizar suplementos proteicos à base de alimentos vegetais também, Rafa, né? Soja, ervilha, arroz, eu acredito que sejam as mais difundidas. Queria que você desse uma explicada a mais aí pra gente e as suas equivalências com... Pronto. Primeiro vamos falar assim, as proteínas de origem animal, ela tem basicamente todos os aminoácidos essenciais. O que são esses aminoácidos essenciais? São aqueles que o nosso corpo não produz, a gente precisa ter no alimento para poder ter esse efeito, no caso que a gente está falando, na hipertrofia. Então as proteínas vegetais acaba sempre faltando um desses aminoácidos essenciais. Tá? Geralmente é mais lisina e metionina, são os dois aminoácidos essenciais que alguma dessas proteínas vegetais acabam faltando. E aí acaba que não tem a mesma resposta de síntese proteica, que é ali um dos mecanismos para conseguir ganhar massa muscular, do que a proteína de origem animal. Mas aí o nutricionista ele sempre pode adequar. Tá? Às vezes você tem uma proteína que também está faltando esse aminoácido essencial, eu não comentei, mas a leucina é talvez o aminoácido essencial mais importante para esse objetivo de hipertrofia. Isso. E aí, além disso, as proteínas vegetais, além de faltar um desses aminoácidos que eu falei, a metionina e a lisina, nem sempre tem uma quantidade de leucina ideal para ser o gatilho para gerar síntese proteica. Essa história do gatilho, ele vai explicar logo antes de que ele dê continuidade. Ele provavelmente vai falar do estudo do Stuart Phillips, que ele fala sobre leucina e o gatilho da leucina. Isso, lá. Tá? Aí, algum dessas proteínas vegetais não tem a leucina na quantidade ideal, tá? E falta às vezes uma metionina, tá? E uma lisina para ser uma proteína completa. E aí mais o nutricionista ele pode adaptar. Tá? Se o paciente quiser o alimento, ele vai ver o alimento, vai analisar a quantidade de proteína que tem ali e o que é que está faltando. Tá? Ele pode completar com outra proteína vegetal que seja abundante no aminoácido, faltante na outra, tá? E vice-versa. E aí ele completa. É o clássico feijão com arroz. O feijão ele tem um aminoácido presente que no arroz não tem, e aí você às vezes completa. Perfeito. Agora é mais difícil chegar, porque quando você aumenta a proteína, alimentos com proteínas vegetais, o pessoal acha que na ervilha que você falou, grão de bico, tá? Lentilha, só tem proteína. Não, eles são predominantemente carboidrato. Então o nutricionista quando vai montar, não vai consumir proteína animal, vai ser só o arroz e o feijão, por exemplo. Mas ele tem que fazer a conta que a quantidade de carboidrato vai aumentar, porque eles são predominantemente carboidratos. Tem um pouco de proteína. Isso é importante porque, como você falou, a composição da dieta ela tem que levar em consideração todos os macronutrientes. Isso, tá? E aí, às vezes tem uma dificuldade, mas aí o nutricionista ele sempre tem ferramentas para adequar. Tá? Hoje em dia, para as pessoas que têm esse estilo de vida vegetariano, tá? Vegano, você tem também vários suplementos que ajudam. Sim. Às vezes o suplemento pode ficar faltando um pouquinho de leucina, e aí como você falou dos estudos, o grupo do Stuart Phillips ele produziu um estudo interessante, que ele viu que às vezes você usa uma proteína que tenha menos aminoácidos essenciais como a vegetariana, no caso ele não usou vegetariana, ele usou uma dose de whey mais baixa. Tá? Se você adicionar leucina, você consegue produzir uma mesma síntese proteica do que uma dose completa de whey. Tá? Uma dose menor de whey adicionada de leucina tem a mesma síntese proteica de uma dose completa de whey. Então, às vezes você pega um suplemento ou até um próprio combinação de um alimento ali que foi predominantemente ali vegetariano, tá? E aí você adicionou leucina e talvez esteja uma resposta de síntese proteica equivalente, tá? Então, como hoje em dia também tem vários alimentos, tá? Para quem é vegetariano, você chega nessas lojas naturais, tem muita opção. Antigamente você era muito restrito a essas possibilidades. Então, o nutricionista ele sempre vai ter ferramentas para adequar para você ter resultado, independente da preferência alimentar que você tenha, o estilo de vida que você tenha, tá? A filosofia de vida que você tenha. E aí agora uma pergunta interessante, falando ainda sobre essa questão proteica aí, o Rafa falou uma coisa muito bacana que é o gatilho da leucina. A leucina, ela precisa ter uma quantidade adequada que é realmente um gatilho. Quando ela topa ali, vai ter o gatilho de síntese proteica, a gente ativa aquele eixo que a gente chama de AKT, mTOR, a gente aumenta toda essa parte de tradução proteica, toda essa parte. Só que agora vamos pensar o seguinte, não vai adiantar muito também
Se o nutricionista chegar lá, socar leucina no cara e não tiver uma boa quantidade de aminoácidos essenciais para fazer a proteína acontecer, para ter síntese proteica, que é o que ele está falando o tempo inteiro. Sabe por que eu estou falando isso, Rafa? Porque senão o cara vai dizer assim, então eu vou socar e tomar BCAA, porque BCAA, ainda mais agora que tem na proporção 10, 1, 1, 5, 1, 1 e tal, né? Que quer dizer assim, pessoal, 5 partes de leucina para uma de isoleucina e uma de valina. Então o que é que acontece? O cara vai chegar lá e vai dizer assim, se a grande pegada é tomar BCA, tomar leucina, eu vou socar de tomar BCA. E aí... Exato. E não funcionaria, né? Quando eu comentei ali 2 suplementos que poderiam ajudar o ganho de massa muscular, creatina e suplementos proteicos. E os aminoácidos isolados, como leucina isolada, como os BCAAs, tá? E aí entra também glutamina, que o pessoal acha que ajudaria na hipertrofia, tá? Não funciona, tá? E realmente, essa leucina que você falou, existe o limiar de leucina. Os autores em média colocam 2,5 gramas, 3 gramas, 3,5 gramas, tá mais ou menos em torno disso, para você ter uma quantidade de proteína que tem essa quantidade de leucina para ter a síntese proteica máxima. Mas não adianta você simplesmente, tá, pegar 5 gramas de leucina e suplementar. A leucina isolada ela não faria essa síntese proteica. O BCAA só são 3 aminoácidos essenciais, são 9 aminoácidos essenciais que a gente precisa. Então estão faltando 6. E também não adianta pegar esses 6, já viram esses estudos, só os aminoácidos essenciais, comparando com a proteína completa. A proteína completa teve uma síntese proteica maior do que só esses aminoácidos essenciais, tá? Então é mais um suplemento que não funciona, e a gente não vai nem comentar os outros também que não funcionam, porque são inúmeros, né? Exatamente. Pensando agora, você levantou uma bola para mim. Você falou de glutamina. Isso. Minha pergunta é, glutamina, seja para função imunológica, seja para síntese proteica, seja, enfim, fala para mim, a glutamina, Rafa. A glutamina ela é o aminoácido mais abundante, tá, do corpo humano. E para precisarmos de glutamina para você ter deficiência na imunidade, por que é que se comenta deficiência na imunidade? As células do sistema imunológico elas se alimentam de uma maneira bem simples da glutamina, tá? Então, teoricamente, se os níveis de glutamina estiverem muito baixos, teoricamente prejudicaria a função imunológica, e isso poderia trazer um sintoma clássico é mas aumentar o consumo dessa glutamina, tá? Vai aumentar. O detalhe é que como a glutamina é um aminoácido muito abundante, o nosso músculo produz e a gente tem via a dieta um consumo também de glutamina, os níveis de glutamina no nosso corpo nunca descem para níveis, tá, críticos que precisaria ter uma suplementação para repor. Talvez em casos extremos, quando a glutamina funcionou, quais foram os casos extremos? Tá? Pacientes com queimadura, que aí o nível de catabólico que eles estavam era muito alto, e aí funcionou, obviamente. Tá? E um estudo apenas viu que a suplementação de glutamina melhoraria a imunidade em atletas, mas esses atletas eles treinavam tanto que já estavam em overtraining. E aí, em vez de suplementar a glutamina para esses atletas, era mais fácil o quê? Diminuir a carga de treino dos caras. É isso que a gente começa a pensar. Por que a coisa tão simples não é feita? Aí volto a falar aquilo que você começou falando. A indústria criou algo tão denso sobre isso. E eu até fiz uma postagem recente agora, não sei se você chegou a ver, sobre a ideia do pré-treino. Porque virou o pré-treino que eu preciso, a minha refeição. E aí eu fico pensando, Rafa, até onde essa refeição pré-treino, não estou falando nem de suplemento agora, estou falando da refeição pré-treino, ela de fato é importante, e qual seria o horário mais ou menos para dizer assim, esse cara precisa disso para treinar ou 6 da manhã ou 7 da noite e por aí vai. Eu achei muito pertinente o teu post, porque é exatamente o que eu penso, tá? Quando você suplementa antes do treino, na verdade não suplementa, quando você se alimenta ali pré-treino, o tempo de digestão desse alimento, tá? Dura o quê? 60, 120, 180, 2 horas, dependendo do que você come. É o tempo que você está treinando, ele vai ser o pós-treino. Exato. Ele vai ser o pós-treino. Então, assim, o pessoal supervalorizou a questão do pré-treino. Porque, normalmente, com um atleta de alto nível,
você precisa ali, ele vai ter um treino, o cara treina no limite, às vezes dependendo do treino é 2, 3 horas de duração, em alta intensidade. Então, para eles sempre tiveram aquela questão de ter um pré-treino específico, tá? Para ter uma quantidade de carboidrato alta. Mas isso para essa quantidade de volume, de intensidade, de demanda do atleta, Exato. no caso. E nós, meros mortais, treinamos 1 hora, às vezes, muitas vezes em média 3 vezes na semana, 4 com muito esforço. Então, assim, as refeições que você vai fazer no longo do dia, tá? Digamos, vamos lá, você vai treinar amanhã. As refeições que você está fazendo hoje são as refeições que estão sendo seu pré-treino para o dia seguinte, tá entendendo? Não precisa ter algo específico, tá? Que tem que ser desse jeito, nessa quantidade, para você ter efeito. Não, as refeições dos dias anteriores, as anteriores foram as refeições pré-treinos e aí você acumulou energia para poder treinar no seu melhor. Palavra do especialista. Rafa, para fechar nosso bate-papo aqui hoje, a pergunta agora é, não é suplemento, mas está quase isso. Aquela galera que está indo treinar com uma garrafa de água de 5, 6 litros e vai treinar ali durante, sei lá, 1 hora, talvez 1 hora e meia, que eu já acho até demais, mas vamos lá, 1 hora e meia. Para que tanta água, Rafa? Exato. Mais uma vez, é porque muitos suplementos, muita tendência surge com o atleta. Um atleta de alto nível, tá? Ele tem um protocolo específico lá de suplementação de hidratação e nós sempre nos espelhamos, eita, se ele faz isso, tá? Eu vou fazer também, se funciona para ele, tem que funcionar para mim também, né? Então, atleta de alto nível, tá? Dependendo da situação, a gente tem um protocolo de hidratação, pré-hidratação, durante, pós, porque performance ali, tá? O nível de treino é muito alto, tá? Às vezes dependendo da localidade, tá? Do clima, tem uma perda de líquido muito severa e aí você precisa hidratar para você. Só para entender, ele tá falando de um atleta, talvez um cara que treina maratona, um cara aí que corre 1 hora e meia, 2 horas por dia, um triatleta. Ele tá falando de pessoas que têm uma atividade assim extremamente prolongada. A gente não tá falando aqui de um cara que chegou ali na academia e vai fazer força durante 30, 40, 50 minutos, não. Exato. E hoje em dia a maioria das academias tem essa questão de climatização. Então você não tem uma perda de líquido tão severa como você treinar ao ar livre, dependendo também da umidade. Então não precisaria dessa quantidade toda de água. Isso. Uma recomendação que geralmente é bem básica, tá? Tem cada 30 minutos um copinho de água. Tá? Então se você fizer um treino ali de 1 hora você vai tomar 600 ml de água, tá muito bem tomado. Estaria na recomendação, que essa recomendação inicialmente é feita ali para praticantes de esportes e indivíduos assim, fisicamente ativos, tá entendendo? Então, essa recomendaçãozinha é bem básica, para algumas pessoas pode ser mais, para outras menos, mas esse exagero ali de 1,5 litro. E aí eu já pergunto, 1 litro não, já vejo o pessoal com 3, 5 litros. Aí eu já pergunto, se a gente toma tanta água assim, já não colocaria até um pouco em risco a saúde lá, da questão da molaridade que a gente vai ter, do equilíbrio de sais em relação ao líquido do nosso corpo? Exato, principalmente aí também existe assim, essa hidratação severa essa superidratação poderia sim diminuir a quantidade desses eletrólitos. Isso. Que eles ficariam mais diluídos, né? Exato. Aí a gente vai tender talvez a diminuir a capacidade de contração muscular. Por quê? Porque boa parte ali de sódio, de cálcio, vai estar muito disperso e em tanto líquido, né? Isso. Eu não sei se existe um estudo científico que já observou essa superidratação, se teria prejuízo na performance. Com atletas, uma superidratação, principalmente aí maratonistas, não levando aqui para o público de atletas, academia, porque imagina só, o atleta, vamos lá, pesa 60 quilos, ele perde, vamos dizer, tá, 1 litro por hora. Se ele está repondo 2 litros por hora, ele está aumentando 1 quilo de peso. Isso custa mais energia para ele ter que transportar. Isso. Então, um atleta de alto nível, uma superidratação atrapalha a performance. Tá? Olha aí. Com indivíduos assim, engajados em treinos, né, de força, não sei se teria um prejuízo nessa questão da performance. Eu penso por essa questão da... Pois é. Bom, galera, eu acredito que deu pra gente falar muita coisa bacana. Queria mais uma vez aí agradecer o Rafa, que sempre recebe aí super de boa e traz informações relevantes com conteúdo técnico muito forte.
Quem não conhece, ele tá lá, o Instagram dele é o Rafa Sanutri. Então, arroba lá, né? Rafa Sanutri. Eu também sigo ele, então quem já me segue, vai lá no meu perfil, procura o Rafa, pode seguir que ele devia postar mais pelo tanto de conhecimento que ele tem. Ele é meio ali, acho que é muita correria no dia dele. Na realidade, são dois fatores, a correria e eu acho que a paciência de ficar ali toda hora alimentando. Mas quem tiver dúvida, isso aí eu sempre falo, pode entrar lá, manda um direct, eu sempre tento responder de forma solícita. Tá? Se é uma pergunta que dê para responder, né? A gente comenta lá, mas enfim, agradeço aí, pessoal. Qualquer coisa é só falar. Pô, Rafa, brigadão, valeu aí, um abraço. Aí foi tanto assim, nem